Saber Direito desta semana é sobre direito empresarial. As aulas abordam o histórico da legislação, a recuperação judicial, falência e muito mais. As aulas são com o professor Rodrigo Videres. Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Videres. Na última aula nós tratamos sobre o conceito de empresário. E hoje nós vamos conhecer as sociedades que compõem o empresário. Ou seja, o empresário vai ter a possibilidade de escolher com quem ele vai estar ou não. Ele vai poder trabalhar sozinho ou vai poder trabalhar com alguns sócios. Nós vamos falar das principais sociedades que regem o nosso Código Civil. Nós vamos tentar falar sobre, nesse período curto de tempo, esmiuçar cada uma das sociedades. Na sala de aula, eu costumo dizer para os alunos que eles têm que pegar uma caneta, um papel e desenhar algumas pessoas, porque falar de sociedade é falar de direito de família no meu conhecimento. Ou seja, quando você for falar de uma sociedade de responsabilidade limitada, eu quero que você coloque aí um casal, você desenha aí 2 bonequinhos. Quando a gente for falar sobre empresários individuais, eu quero que você coloque pessoas individuais, ou seja, um bonequinho para cada um, e por aí vai. Então, assim, quando você tem o intuito de formar uma sociedade, é óbvio que você procura alguém. Geralmente, a sociedade mais utilizada no nosso Código Civil é a Sociedade de Responsabilidade Limitada. É o que a gente chama de LTDA. É o que a gente vai trabalhar usualmente, o que o mercado brasileiro usa mais. É quando 2 pessoas se unem e tentam fazer com que seus esforços e suas atividades se tornem valorativas, ou seja, conforme o conceito de direito empresarial, né, de empresário, quando você exerce profissionalmente essa função e se você se une a outra pessoa que tem a intenção de exercer profissionalmente, você forma uma sociedade. Então, para facilitar, é só lembrar da união de 2 pessoas. Quando você está namorando, você conhece uma pessoa, se junta com ela, e enquanto você não se casa com ela, você fica na sociedade de fato, ou seja, na união estável. Então, é muito fácil você identificar quando 2 pessoas se unem. Elas têm o intuito de formar um comércio, elas têm o intuito de se juntarem, mas para essa sociedade se tornar limitada, você vai ter que ter o registro. Porém, antes de compreender esse registro, você vai ter que conhecer essas 2 pessoas e dizer, óbvio, eu sou empresário, quero exercer essa atividade empresarial. E a outra pessoa também vai dizer, eu também quero. E agora, o que faremos? E enquanto nós não registramos, nós temos que fazer o quê? Nós podemos começar essa atividade e dar continuidade sem se registrar, como a maioria dos brasileiros agora que arrumam um companheiro ou uma companheira e vão testar essa situação, vão exercer uma união de fato e somente depois realizam a de direito. Ou seja, enquanto os empresários estão ali exercendo a atividade, os atos de comércio e não os registram, eles são o quê? Então, com a aula de hoje, nós vamos identificar essas atividades dessas pessoas e os seus respectivos registros e que cada sociedade pode trazer para a comunidade. Então, a gente começa com a mais usual, como eu já tinha introduzido, que é a sociedade limitada, né? O empresário que se junta com outra e o conceito é bem claro. Sociedade de responsabilidade ilimitada, ou seja, eu tenho a minha responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade. Então, a sua responsabilidade com a minha responsabilidade nos torna uma coisa só. Cada ato individualizado é responsabilidade meu, ou minha. Ou seja, quando você faz um ato separado, aquela responsabilidade é sua. Porém, quando se fala de sociedade, a responsabilidade é da sociedade. Ou seja, que nem igual é como se fosse na sua casa. Ou seja, seu pai, ele tem a responsabilidade dele, a sua mãe tem a responsabilidade dela, mas quando essas responsabilidades falam de família, a responsabilidade é do conjunto. E a empresa da mesma forma. O que eu faço é de minha responsabilidade, o que você faz é de sua responsabilidade. Porém, perante a terceiros, o que se faz sozinho
é perante a sociedade. Então, o meu ato com o seu ato é de responsabilidade nossa. Olha só que interessante. Então, aquele casalzinho que eu pedi para você desenhar, da sociedade limitada, ela vai ter inúmeras obrigações. Ou seja, a gente vai chamar aquilo que eu quero constituir, como eu mencionei na aula passada, que você vai dizer o quanto que você quer, aonde você vai atuar, com quem você vai estar, a gente vai dar nomes, que é o que a gente brinca que dá nomes aos bois, né? Então, por exemplo, uma sociedade que inicia sua atividade, é óbvio, ela vai ter que escolher o seu estabelecimento, que eu já vou falar. Porém, o que é meu, o que eu tenho de valor econômico somado ao do meu sócio vai se chamar capital. Nós vamos unir esses valores que nós temos e formar um capital. A divisão desse capital vai se chamar cota. Então, veja só, numa separação, numa futura separação, que é o que a gente chama de dissolução, a gente vai dividir esse capital e vai se transformar em cotas. Ou seja, nós vamos fazer essa divisão por cotas. Da mesma forma como num divórcio das pessoas, quando elas não estão mais interessadas em estar unidas, elas dissolvem essa união. Então, é muito fácil você trazer o direito de família para todas as sociedades que podem compor essa união. Fechado? Então, a sociedade limitada, ela se restringe a isso, a união de duas ou mais pessoas ou de outras empresas que compõem a sociedade. Para uma brincadeira que eu faço é o seguinte, quando você tem duas pessoas, a gente chama de união, né? De homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem e assim por diante, no direito de família. Agora, eu posso ter um terceiro sócio nessa sociedade limitada? No direito de família a gente chama de poliamor. Agora, e na sociedade limitada altera alguma coisa? Não, vai continuar sendo sociedade limitada. Essa sociedade limitada, ela não tem limites de sócios, então quantas pessoas puderem entrar ou quiserem entrar, desde que os outros sócios o queiram, ela vai entrar. Mas, professor, vai mudar o nome, porque você disse na primeira aula que toda empresa, quando ela inicia suas atividades, ela ganha um nome. Então, esse nome, originariamente, ela tem que compor o nome de alguém, não precisa compor o nome de todos. Ou seja, ela vai ganhar no final do nome uma sigla, ou seja, sociedade limitada, no caso dessa aula que nós estamos falando de sociedade limitada. Mas, professor, você disse na aula passada no quiz que a pessoa, quando a empresa está em recuperação judicial, ela também ganha uma expressão chamada em recuperação judicial, ou seja, altere alguma coisa, ela só complementa. Então, toda vez que essa sociedade aumentar, ela não precisa mudar o seu nome. Originariamente, ela começa com o nome do qual recebeu. Porém, se ela entrar na fase de recuperação, aí sim, ela vai ganhar esse acréscimo. Outra coisa que é salutar é de se falar que a sociedade limitada, ela tem um poder de abrangência perante a terceiros que saem a responsabilidade das pessoas que compõem e sobem para a sociedade empresária. Ou seja, quando você realiza um contrato perante a terceiros, não é mais o professor Rodrigo ou o sócio dele que vai ser responsabilizado, e sim a pessoa que, a sociedade empresária que compõe o conjunto da obra, no caso, né? A gente vai processar a empresa X. E aí, quando a gente fala vai compor e vai processar ou vai deixar de responsabilizar, a gente vai falar sobre esse nome que essa pessoa ganha. Porque é muito engraçado quando você dá um nome e aí ela se subdivide. Você tem o nome que se chama razão social, que é o registro originário, e aquilo que você pode chamar de nome fantasia, que é o que você pode apelidar a empresa. Então, para não citar nomes de empresas conhecidas e mundialmente famosas, nós podemos dar um exemplo simples. Por exemplo, nós temos aqui, se o nosso programa aqui, se a TV Justiça não fosse uma empresa pública, mas se fosse uma empresa de sociedade limitada, a razão social iria no nome dos fundadores. E aí o nome fantasia poderia ser o nome TV Justiça.
Então, que fique bem claro, o nome fantasia é aquilo que fica com mais facilidade de identificação. Você pode escolher a pessoa, pode colocar um apelido, pode colocar uma expressão nova, o que você deseja. Agora, a razão social é o que vai para o registro. Para fins de registro é o que fica lá mencionado em qualquer situação. E aí, com o registro, você ganha um CNPJ, que não vai ser tema dessa aula, porque nós vamos aprofundar demais. Então, vejamos, essa empresa, essa sociedade limitada, que vai ser composta de no mínimo 2 pessoas ou uma pessoa e mais uma empresa, ela além de receber o nome, ela vai definir quantas cotas vai ser para cada sócio e aí a gente vai, mas no final das contas a gente vai definir quem é que vai administrar essa empresa. Então você que não é aluno de direito, ou você que é aluno, ou você que quer ser empresário e está assistindo esse programa, você vai perceber o seguinte, que para você ser um empresário de sociedade limitada, você vai ter que chamar mais alguém. Se você não é essa pessoa que quer uma sociedade, eu vou mencionar outras sociedades para você escolhê-la. Porém, essa empresa que ganhou corpo, essa empresa que você montou, você vai ter que escolher uma pessoa para administrar. Pode administrar com mais de uma pessoa? Pode, professor. Nós temos a administração solidária, nós temos a administração dessa empresa unilateralmente, ela sozinha. Então, o que a gente tem que definir? Na aula passada nós falamos de contrato social. Nós falamos que lá você vai colocar tudo o que vai fazer. E hoje, aprofundando, nós vamos dizer que nesse contrato social que foi registrado na junta, você tem que dizer quem é que vai administrar. Porque vai acontecer o seguinte, quando a pessoa for mencionada para representar a empresa, quando não for um preposto, vai o administrador. Por exemplo, um exemplo básico, nas contas bancárias, quem assina o cheque? Quem assina o cheque, que é um título de crédito, que vai ser objeto de nossa próxima aula, vai ter alguém que vai ter que assinar por esse título. E esse título assinado tem que ser assinado por quem representa a empresa. Mas, professor, eu também sou dono dessa empresa, mas aí quem foi definido e escolhido para assinar estas situações? Entenderam? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa situação. Que na sociedade limitada você tem uma pessoa que está na linha de frente, mas você que é sócio também pode estar em conjunto com essa pessoa. É lógico que quanto mais pessoas assinando por elas, maior a burocracia. Então, por isso que esse facilitador é muito importante, porque uma pessoa administra e na verdade, todo mundo administra, mas na hora de formalizar as assinaturas, é definido essa pessoa. É óbvio que a administração é muito mais abrangente que essas situações, mas é um exemplo para facilitar. Bom, para finalizar, sobre um pouquinho de sociedade limitada, porque nosso tempo é curto, nós temos que falar o seguinte, e quando essa sociedade não quer mais realizar a atividade? Então, essa atividade que você não está mais afim, quer dissolver, quer acabar, você vai trazer o que para si? Você vai ter que sair. Como é que eu saio, professor, dessa sociedade? Como é que eu saio, já que você quer montar uma empresa? Eu não quero mais e eu simplesmente saio e deixo na mão do sócio, que ficará com o nome de sócio remanescente? Não, eu posso ceder, eu posso doar, eu posso transferir, eu posso fazer o que eu quiser com a minha parte. Olha, quando eu digo fazer o que eu quiser, é fazer o que eu quiser dentro dos trâmites legais. Então, veja só. Se eu não quero mais, eu posso vender as minhas cotas. Essas cotas que serão vendidas, elas serão entregues para outra pessoa. Agora, professor, eu estou saindo, fico sócio, então vai ter que fazer uma alteração de contrato? Vai. Por quê? Porque perante a terceiros, ninguém vai adivinhar que essa pessoa saiu, não é verdade? Então, olha só, nós temos uma situação assim, bem clássica, que é a pessoa que entrou, montou um negócio e não está mais afim. Aí ela quer vender para outra pessoa. Ao vender para essa outra pessoa, vai vir um corpo estranho, vai vir um sócio, vai vir um empresário, com os seus elementos, vai vir com o seu exercício profissional, mas que pode divergir do sócio atual. Então, ele tem que ter a anuência do atual? Olha só que interessante. Eu posso sair, mas o outro pode anuir? Bom, vejamos. Há algumas situações que nem sempre o sócio pode sair e vender. Eu tenho que oferecer primeiro para quem? Para quem fica, que nem o aluguel.
Depois disso, entrando uma nova pessoa, ela vai assumir responsabilidades. Mas espera aí, eu não estou mais afim e eu sou uma pessoa irresponsável. Vendi porque eu sei que vai dar problema. O que eu vou fazer? O sócio anterior fica responsável? Fica sim. Ele fica responsável anterior por um bom período. E aí que vai ser objeto nos próximos minutos que a gente vai mencionar. Então, esse sócio que está saindo, ele, de certa forma, ele não mais vai gerir a empresa, mas ele ainda tem responsabilidades solidárias que ele contraiu lá atrás. Ou seja, tem responsabilidades com o vencimento, que ele deixou com datas para serem, com datas estipuladas do vencimento e com datas estipuladas a vencer. Então, essas são as situações que, basicamente, o que vai acontecer quando o sócio remanescente quiser sair. Professor, e se a gente quiser acabar com a empresa? Como é que a gente vai fazer? Vai dissolver tudo. E aí é um longo período. Então, para não adentrar muito, a gente tem que ser bem sucinto. Então, eu digo a vocês o seguinte, ao sair dessa sociedade, caso os dois queiram sair, eles têm que pôr fim à sociedade, mas tem que deixar tudo pago. A gente vai fazer um quiz agora e logo depois a gente retoma com esse assunto, pode ser? Vamos lá? Analise as seguintes assertivas sobre o estabelecimento. O estabelecimento empresarial tem natureza jurídica de massa patrimonial personificada, possuindo, portanto, personalidade jurídica própria. B. A chamada cláusula de proibição de concorrência nos contratos de trespasse tem natureza dispositiva, podendo ser afastada por acordo entre as partes. E a letra C. O contrato de trespasse importa a subrogação do adquirente em todos os contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. A resposta correta é a letra B. A chamada cláusula de proibição de concorrência nos contratos de trespasse tem natureza dispositiva, podendo ser afastada por acordo entre as partes. Olha só que interessante. Isso casa diretamente com o que a gente tem que falar. Eu estava acabando de falar sobre a venda. Agora, quando eu não quero mais, professor, todos nós queremos sair da empresa e queremos vender e passar para outro sócio. Como é que chama? Trespasse. Esse trespasse nada mais é que a saída de todo mundo e a entrada de outras pessoas. Isso é um dispositivo legal e vincula todo mundo que está saindo e todo mundo que está entrando. Então, o trespasse nada mais é, simplificando, que a venda da empresa. Essa venda que é feita contratualmente, ela vai trazer para o contrato social uma alteração na junta e vai dizer para todos que foi feita essa alteração. Porém, e se eu comprei um objeto na época anterior a essa situação? Ou seja, eu estou aqui de frente para as câmeras, estou aqui com os nossos colegas e aí me querem vender essa câmera. Hoje me venderam essa câmera, amanhã vão vender essa empresa. A responsabilidade com quem fica? Em tese, fica com a sociedade empresária. Mas e o empresário que saiu? Ele fica vinculado ao empresário atual? Ficam. Entre si, eles têm essa responsabilidade e as responsabilidades que ainda não venceram também permanecem por um período junto com o sócio remanescente. Olha só, isso é apenas um resumo básico do que a gente pode falar sobre sociedade limitada, né? Que é basicamente quando duas pessoas têm a intenção de se reunir e que a gente forma uma sociedade limitada. E aí, o nosso país, ele vem e cria uma sociedade limitada, individual. Ou seja, é um paradoxo eu falar para vocês que se chama sociedade, porque eu acabei de ensinar para vocês que sociedade é com no mínimo duas pessoas, e aí a gente traz uma sociedade individual, ou seja, na sala de aula eu faço traquejos e faço brincadeiras, mas vocês podem imaginar, uma pessoa sócia dela mesma. Ou seja, é complexo de dizer. Mas para não confundir, como é que se chama essa sociedade com responsabilidades limitadas? Se chama EIRELI. Muitos chamam EIRELI, outros chamam EIRELI.
mas o que significa que é uma empresa de responsabilidade limitada. Então, essa empresa nada mais é de que uma sociedade de um sócio só. Mas, professor, peraí, você me ensinou que as cotas são divisíveis, e aí a gente divide, a gente diz quanto colocou, e aí eu chamo de capital. Eu disse que eu tenho um estabelecimento. Alterei alguma coisa? Em regra, não se altera nada. Na verdade, é porque não aparecem as outras pessoas. Eu fico sozinho. E aí, Eireli, que é uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Ou seja, professor, a gente tem um complexo aí de personalidade que no direito de família, essa pessoa se chamaria solteira. Mas, no caso da sociedade Eireli, eu tenho uma pessoa que tem a vontade de ser empresária e que por ela sozinha, ela não se torna empresa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer todos os atos que competem uma sociedade limitada. Porém, ela não vai ter sócio. Mas ela vai ser limitada a algumas situações? Vai sim, professor. Vai ser limitada e ela vai ter que ter algumas situações que ela não vai comportar o seu crescimento. Veja só, lá na sociedade limitada, nós temos uma não limitação do quanto você vai colocar de capital social. Na sociedade Eireli, nós temos que partir de um capital de no mínimo 100 salários mínimos. E o que é mais interessante é que, se você é sozinho, você já tem que começar razoavelmente médio. Ou seja, hoje o salário mínimo vai comportar um bom valor. Então, esse capital social que você está conhecendo, que você está entendendo, que é aquilo que eu tenho como, em tese, patrimônio, ele vai ser colocado no contrato social. E aí, professor, eu vou ser dono de 100% das cotas? Vou. Ou seja, tudo é meu? Tudo é meu. Mas aí eu vou ser responsabilizado pela pessoa física? Não. Você vai ser responsabilizado pela pessoa jurídica. Então, olha só, você vai ter um novo nome, que vai ser um nome empresarial. Você vai poder ter um nome fantasia, mas você vai deixar de ser aquela pessoa física que fazia atos de comércio. E agora vai fazer atividades de empresa. E aí, professor, mas eu preciso ter uma sede, eu preciso ter um local para se estabelecer? Olha só, lá no artigo 1142 do Código Civil, fala que o estabelecimento é o local onde você atua para exercer sua atividade profissional. Porém, esse comerciante, esse empresário que está exercendo sozinho, ele vai colocar um endereço formalmente para dizer onde ele se estabelece. Mas ele pode exercer essa atividade na rua, em qualquer lugar? Sim, ele vai poder exercer essa atividade. Porém, ao se registrar, ele vai mencionar aonde é a sede dele. Pode ser a casa dele? Na maioria das vezes, sim. Dependendo da região, você tem limitações com relação a isso. Mas, basicamente, esse tipo de sociedade, que eu não posso falar que ele é sócio dele mesmo, ele vai ter a sua atividade condicionada onde ele está atuando. Professor, você mandou eu desenhar 3 personagens, né? Eu tenho aqui o Eireli, eu tenho o microempresário individual, eu tenho a empresa de pequeno porte, por aí vai. Eu tenho o MEI, eu tenho o Eireli. Ou seja, o que é isso? Esse tipo de sociedade, que é a sociedade limitada, ele é um desses personagens. Mas nós temos os demais. Mas, professor, o que difere esse menor desse maior? É justamente o que eu acabei de falar. Quanto menor, menor o faturamento. O que é faturamento? Faturamento é aquilo que entra dentro da empresa. Professor, e as despesas e etc. Faturamento é aquilo que entra. O que sai é saída. E o lucro é o que sobra. Então, para o microempreendedor individual, no caso que a gente está falando da MEI, ele tem uma limitação. Eles são pessoas menores. Então, você que quer ser empreendedor, que quer ser empresário, você pode utilizar desses tipos de sociedades menores para iniciar suas atividades, sem ter a necessidade de um sócio. Ah, mas eu estou fazendo a prova do exame de ordem, eu estou fazendo um concurso,
E aí eu quero entender o que acontece com a responsabilidade dessas pessoas, se eu posso contratar, se eu não posso contratar e onde é que eu vou ser registrado. Bom, olha só, eu disse para você que quando você conhece alguém com o intuito de se unir, a gente dá o nome de união. Quando você ainda não formaliza, união estável. Quando você casa no cartório, né? Professor, e eu, que sou sozinho, que sou um microempreendedor e não tenho CNPJ, o que eu sou? Eu posso ser chamado de autônomo? Bom, em nenhum local do Código Civil você vai encontrar a expressão autônomo. O autônomo é uma expressão criada no popular brasileiro, entendeu? Que nada mais, nada menos que caracteriza como o empresário. Porém, o autônomo foi criado para uma classe que não tinha uma rentabilidade muito boa. Então, veja só, o governo, percebendo que a gente tinha uma grande classe de trabalhadores que perderam seus empregos, que não estavam conseguindo se realocar no mercado, criou essas personalidades, que a gente chama de EIRELI, microempreendedor e por aí vai, que se chamava no popular de autônomo. No nosso código, na nossa legislação, você não vai encontrar isso. Então, professor, o que é o autônomo? Autônomo é a pessoa que ainda não formalizou sua atividade profissional perante a junta comercial. Até rimou, né? Então, veja só, a gente tem essa situação que quando ele se inscrever, ele ganha essa personalidade. Então, para a gente não ser muito repetitivo e ficar condicionando essa situação de empresário e pessoa física, a única coisa que diferencia o autônomo do empresário é o registro. Enquanto você está ali no seu local de trabalho, que você popularizou, que você está vendendo, lembre-se, por exemplo, das pessoas que vendem alimentos na rua, ou que vendem meias, que vendem celulares, que vendem qualquer objeto, capinhas e etc., que estão lá vendendo, mas não tem um CNPJ. O que elas são? Então, o que a gente chama de autônomos, mas na verdade elas são pessoas físicas comuns. Adquiriu o registro, aí sim, aí ela pode ser chamada de microempresário individual. Perfeito? Bom, dando continuidade às sociedades, a gente já falou dessas 4 rapidamente, né, que são sociedades que são as mais populares e que que é a mais usual. Porém, a gente tem diversas situações que a gente não pode deixar de passar. Por quê? No direito de família, quando as pessoas, volto a repetir, quando as pessoas não registram essa união, elas estão numa união de estabilização. Ou seja, elas estão com o intuito de formalizar isso. Lógico, tem muitas pessoas que ficam com a união estável aí por mais de anos e anos. Mas, professor, eu não registrei ainda minha empresa, eu já estou tendo essa atividade há 3, 4, 5, 6 anos. Mas eu tenho um sócio. E aí, o que eu faço? Como é que chama essa sociedade? Essa é a sociedade que a maioria dos professores de direito empresarial tem dificuldade de explicar e que a gente pode facilmente oferecer para vocês. Gente, o local de realizar um casamento é na igreja. O local de realizar um casamento civil é no cartório. Quando as pessoas estão em união estável, elas geralmente não registram. Elas estão vivendo ali usualmente. Mas e se elas quiserem se registrar? Elas podem ir no cartório e reconhecer essa união sem se casar? Podem. O que acontece então com o sócio que não quer tirar o CNPJ ainda, mas quer se resguardar perante o outro colega que está se tornando sócio? Professor, veja só, eu fiquei na dúvida, porque eu tenho um sócio, ele não quer tirar CNPJ, mas e se ele fizer alguma besteira na rua, eu respondo? Olha o que o Código Civil fala. Enquanto você não registrar essa empresa, que eu digo na aula que JC é Jesus Cristo, ou seja, você vai para a igreja, ou seja, junta comercial, você vai procurar o cartório, ou seja, porque perante a terceiros, ele não sabe que essa empresa não tem registro, não é verdade? Se você colocar ali, hamburgueria do professor Rodrigo, e não tira o CNPJ, ele não vai adivinhar que você tem
CNPJ. O que ele vai achar? Que está tudo formalizado. Com essa não formalização, o que eu tenho que fazer, pelo menos, para me se resguardar com o meu sócio? Eu tenho que ir no cartório. E como é que vai chamar essa sociedade? Sociedade simples, igual a união estável. Sociedade feita de duas pessoas. Então, essa sociedade simples, ela vai ter o registro no cartório. Então, olha só o bizu, olha só o que vai cair na prova, olha só o que cai em concurso e olha só o que você precisa fazer se você estiver nessa situação. Você não vai registrar a sua empresa na junta, você vai registrar no cartório. Vamos fazer outro quiz para vocês ampliarem o grau de conhecimento? Vamos lá? O complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária é chamado de... Muito fácil, né? Eu já mencionei isso várias vezes na nossa aula. Letra A, estabelecimento. Letra B, estoque. Letra C, empresário. Letra D, empresa. Resposta certa, estabelecimento. Olha só, sem sair da tela. Pessoal, é o seguinte, se o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária é chamado de estabelecimento, é óbvio que não seria nem a letra C, de empresário, nem de empresa. Agora, muita gente confunde estoque com estabelecimento, porque veja só, eu não tenho um local, professor, onde eu exerço minhas atividades, mas eu guardo as minhas mercadorias na minha casa. Eu posso chamar isso de estabelecimento? Não. Você vai chamar de estoque. E estoque fica para a área lá da contabilidade. O que a gente tem que definir é que, resumidamente, estabelecimento é o local onde você exerce as atividades. Mas a gente vem com um exemplo agora atualíssimo. Professor, eu tenho um food truck. E aí? Eu tenho um caminhãozinho que eu vendo hambúrguer. Hambúrguer do professor Rodrigo. O que eu vou fazer? Onde é que é o meu estabelecimento? Estabelecimento é aquele caminhão. E aonde ele estiver parado. E aí vem uma legislação complementando isso para regulamentar isso. Então, as coisas móveis podem ser estabelecimento? A gente está trabalhando para isso, mas sim. Então, a legislação ela vem acompanhando essa situação porque esses autônomos, esses empresários individuais estão crescendo a cada dia, não é verdade? Então, dando continuidade às sociedades, a gente tem várias outras que a gente pode falar, mas sem se esquecer do que eu estava falando agora há pouco, que é a sociedade simples. Essa sociedade simples, que é feita de duas pessoas e você, no mínimo, duas pessoas, mas pode ter uma empresa também? Pode, mas se você não tem o intuito de ter o registro, você vai fazer no cartório. Então, professor, é a mesma coisa que um contrato bilateral? É. Lá você vai colocar o nome da empresa, para você se proteger, você vai colocar o endereço onde ela vai realizar as atividades, quanto que foi colocado de capital, quanto que foi colocado de cotas. Mas espera aí, então qual a necessidade de não fazer na junta comercial? Bom, muitas vezes a gente se pergunta, mas às vezes isso é um pré-teste. A gente pode montar uma sociedade, sonhar com aquilo, e muitas vezes com 3 meses de trabalho, ele simplesmente some com tudo. E aí você não vai ter nenhum contrato? Então, a ideia é você ter uma formalidade legal, porque você pode ser responsabilizado perante terceiro, mesmo você não tendo registro. Então, esse tipo de sociedade, ele começa com uma finalidade e de lá ele vai para a junta? Vai. Então, brincando, fazendo uma brincadeira básica aqui, você deixa de ser um ateu e vai procurar a junta comercial, ou seja, Jesus Cristo. Então, é muito fácil, você não vai esquecer essa dica que eu estou dando aqui para a prova da OAB, ou para concurso, ou o que seja, ok? Gente, outros tipos de sociedade, nós temos várias outras que nós vamos falar, né? Nós vamos falar das sociedades anônimas. Essas sociedades anônimas é um upgrade muito maior, que a maioria dos brasileiros não estão acostumados, mas o que ela é? O que a gente pode falar sobre ela? Eu costumo dizer em sala de aula que o cartório é a nossa casinha, a junta comercial é a nossa igreja e a sociedade anônima a gente chama de boate. Por que a gente chama de boate? Porque são pessoas que você não sabe quem é quem.
Ou seja, quando você vai para uma festa, são pessoas anônimas. E aí você vai procurar quem para ser seu sócio? Você precisa conhecer essa pessoa para ser seu sócio? Não. Uma sociedade anônima, vamos revisar e vamos ampliar o grau de conhecimento. Essa sociedade anônima é um tipo de sociedade que você quer fazer parte. Então ela vai ganhar um nome e no final ela vai ter a expressão anônima. Ou seja, você vai colocar seu nome? Não necessariamente. Então essa boate que eu estou falando para vocês, você vai para a festa, você compra seu ticket, ou seja, o ticket que a gente chama da festa vai se chamar o quê? Ações. Brincando literalmente, para você arrumar um namorado ou uma namorada, para você ir para a festa e para você conseguir conquistar essa pessoa, você tem que ter uma ação. Ou seja, essa ação que eu estou tentando trazer para você, ela vai ser anônima, porque até então essa pessoa não lhe conhece, não é verdade? Então, se essa pessoa não lhe conhece, você vai adquirir essa ação. E aí, você tem aquela segunda situação da brincadeira. Quando a gente está numa boate, nós temos o piso de cima, nós temos o piso de baixo. Então, nós temos a pista e nós temos o camarote. Essa divisão que a gente faz brincando aqui, nós vamos dividir esse ticket. Esse ticket que eu estou trazendo para você, que a gente deu o nome de ação, ela vai ter preferenciais e vai ter ordinárias. Ou seja, eu costumo roubar a brincadeira de um colega meu, professor Abel. Ele diz que não é do compadre Washington, né, as ações ordinárias. Mas o que acontece nessa divisão dessas ações ordinárias e dessas ações preferenciais, fazendo uma comparação com a nossa boate? É porque, geralmente, você que frequenta casa de festas, você pode observar que a maioria das pessoas estão aonde? Na pista. E essas pessoas é que popularizam a boate. Então, a gente dá o nome de ordinárias. Então, o piso de baixo a gente vai dar o nome de ordinárias. E o nome de cima, professor, que a gente chama de camarote, a gente vai dar de preferenciais. Ou seja, quem está em cima tem a preferência e quem está embaixo comanda. Então, essa brincadeira que eu faço é justamente para você jamais esquecer do que a gente está tratando aqui. Ou seja, a sociedade anônima, você não sabe quem é quem. Segundo, eu tenho a possibilidade de estar embaixo ou de estar em cima, né? E aí vem aquele boom, né? Aquilo que vai acontecer durante a nossa festa. Por quê? Se eu estou embaixo, manda a maioria. Então, as ordinárias são quem tem o poder, quem é que manda. Em cima, quem tem preferência. Então, preferência vai receber primeiro. Então, na hora de você ter lucro, o que vai acontecer com essa sociedade que você acabou de entrar? Quem for preferencial recebe primeiro, quem for ordinário, vota. Professor, mas eu quero aprender mais de sociedade. Isso muito me interessou. E aí a gente vai chamar, igual eu chamei no direito de família para você aprender sociedade limitada, eu estou te chamando para a lei dos condomínios. Veja só, nos condomínios nós temos uma situação bem clara. Eu compro meu apartamento, mas eu não mando em tudo. E aí eu escolho alguém para nos representar. A gente dá o nome de síndico. Na sociedade anônima, quem manda nessa sociedade é um presidente. Então, como é que eu vou entender as regras internas e o que acontece, o que não acontece nessa sociedade anônima? Você vai ter uma assembleia, você vai ter o presidente, você vai ter quem vota, você vai ter quem representa, vai acontecer tudo igual no seu condomínio. Então, professor, eu moro num apartamento, eu não vou à assembleia, quem é que vota por mim? Ah, eu posso escolher um representante? Posso escolher um representante. Mas e se eu não estiver presente, eu sou faltante? Sou faltante. Mas é quem escolhe por mim, se não for ninguém para me representar, ou se eu não for, vence pela maioria? Vence pela maioria. Então, em regra, geralmente esse tipo de sociedade, você pega a atividade dela como um espelhamento da lei de condomínios, que aí você vai facilitar muito, porque como ela tem uma lei específica, lembrando, ela não está no Código Civil. Então, primeira coisa que acontece aqui, ela não está no Código Civil. Ela tem lei especial para isso. Então, você que tem essa sociedade, quer ter essa sociedade, você vai partir para uma lei especial. Bom,
a gente tem muita coisa para falar sobre sociedade anônima, mas o objetivo daqui é fazer com que você conheça a maioria das sociedades. Então, nessa aula expressa, né, que fique bem claro, você que está com o intuito de se aprofundar, que você que está com o intuito de conhecer um pouquinho mais da lei, você vai ter que fazer a leitura. Porque aqui a gente está falando basicamente sobre algumas situações de cada empresa para você aprender a saber dividir e não se confundir. Cada um é diferente da outra? Cada um é diferente da outra. Outra sociedade que é bem clara e que muita gente começou a ter a vontade de fazer, mas que ela tem algumas situações de diferença das demais, é a cooperativa. Geralmente as pessoas deixam a cooperativa um pouco de lado porque ela acaba, cada dia mais está em desuso. Por que ela está em desuso? Porque antigamente ela veio para suprir aquela necessidade, aquela demanda daquelas pessoas que não tinham poder para fazer a empresa. Vejamos, o Código Civil institui a sociedade limitada. Aí ele não tem os microempresários com poder individual. E aí você é micro do micro do micro do micro e você não tem potencial de capital. Tá? E eu quero se juntar com mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. E aí a gente vem com aquele exemplo clássico das leiteiras, das bordadeiras, das pessoas que produzem alimentos, que se juntam e dão o nome de cooperativa. Mas tem diferença? Tem muita diferença. Professor, é muito diferente do que a gente está habituado? É, principalmente no âmbito de sucessões. Quando eu não sou mais, eu venho a faltar e aí eu deixo de estar de corpo presente. E o que acontece com essa sociedade? Então, olha só, a cooperativa, inicialmente, ela teve essa vontade de unir pessoas e formar um grupo, né, para representar. Mas aí o que acontece? Eu ensino a vocês que a empresa ela é constituída de elementos, eu ensino a vocês que o empresário ele exerce atividade profissional, mas aí quando eu me junto com todas essas pessoas, nós vamos ser responsáveis em bloco ou cada um? Olha só a diferença agora. Eu ensino a vocês que a sociedade limitada você deixa de responder por pessoa física e responde por pessoa jurídica, uma sociedade empresária. E quando eu sou parte de uma sociedade cooperativista, o que ele faz reflete no meu trabalho ou não? Essa é uma das questões que logo quando se originou esse tipo de sociedade se permeou. Porque, preste atenção, o intuito é juntar pequenos e micro para fortalecer e fomentar aquele comércio. Mas todo mundo se esquece das obrigações perante os terceiros. Então, a cooperativa, que ela tem no bojo, a união, ela pode ter uma desunião, professor? Pode ter uma desunião. E aí, como é que a gente vai fazer para melhorar essa situação perante os terceiros? Eles vão ser responsabilizados? É a sociedade que é responsabilizada? É só o cooperado? Porque, vejamos, o consumidor, quando ele compra 1 litro de leite de uma cooperativa, ele não está contratando o litro de leite do professor Rodrigo, ele está contratando o quê? A cooperativa. Então, acho que eu não preciso nem me adentrar muito para você entender quem é que vai ser responsabilizado. Agora, e entre si? Essas obrigações são solidárias ou não? Não, essas obrigações não são solidárias. Então, é cada um por si e Deus por todos? Sim. Mas, professor, e como é que fica essa situação? O cooperado que prejudicou um terceiro, ele não vai ter o auxílio dos demais companheiros? Em tese, não. A gente tem que verificar o que foi contratado, tá? Mas a diferença entre uma sociedade limitada e uma sociedade cooperativista é essa, que cada um por si e nós por todos, e na sociedade limitada é cada um por si e todo mundo junto. Basicamente, é quase a mesma coisa, só que no direito, na sociedade limitada, você tem os seus atos, só que tudo é feito em nome da sociedade.
Na sociedade cooperativa, você tem seus atos, é tudo feito em nome da sociedade, a sociedade responde, mas internamente você tem aquele problema do cooperado ali que responde individualmente. Ou seja, perante a terceiros, a responsabilidade é da sociedade e internamente o cooperado ele tem a responsabilidade dele individualizada. Gente, para a gente aprofundar mais as temáticas, vamos fazer mais um quiz. A proteção do nome comercial do empresário no território nacional depende de: na junta comercial do estado em que se localiza o seu estabelecimento principal, na junta comercial de todos os estados da federação, independente da existência de estabelecimento, na junta comercial de todos os estados da federação em que se localizam os seus estabelecimentos, ou na junta comercial do estado do local do seu estabelecimento e de inscrição do empresário no Departamento Nacional de Registro do Comércio. Vamos ver qual é a resposta? Letra B. Na junta comercial de todos os estados da federação, independente da existência de estabelecimento. Foi aquilo que eu trouxe para vocês. Eu tenho a proteção do nome e, em tese, o nosso nome é protegido em todo o âmbito do território nacional. Porém, na junta comercial de todos os estados da federação, independente da existência de estabelecimento. Ou seja, meu nome vai estar protegido em todo o território nacional, mesmo que eu não tenha estabelecimento no local. Então, eu posso ter uma empresa aqui, eu posso ter uma livraria, eu posso ter um cursinho, eu posso ter qualquer coisa aqui, sendo que ele vai ter o meu nome protegido em todo o território nacional, certo? Gente, dando continuidade a algumas informações da cooperativa, para que a gente consiga falar da maioria das sociedades, nós temos uma atividade dentro da cooperativa que o quê? Que eu não posso ceder nem transmitir a minha cota. Ou seja, eu tenho lá a minha parte da cooperativa e aí eu não estou mais afim. O que eu tenho que fazer? Eu posso colocar uma pessoa que ninguém conhece? Eu posso chegar e transferir? Ou seja, na sociedade limitada, eu posso fazer isso e colocar um sócio. Eu posso vender a minha parte. Agora, e na cooperativa? Eu posso vender para terceiro? Não. Lá está vedado a venda, a cessão, a doação. Porém, tem que ser feito somente internamente. Ou seja, eu posso vender perante a terceiros? Posso. Mas eu tenho que ter autorização dos demais cooperados. Então, em regra, é como a lei de inquilinato. O que acontece na lei de inquilinato? Eu estou alugando o imóvel e nesse imóvel o dono do imóvel quer vender. Ele tem que oferecer primeiro para quem? Para quem está alugando o imóvel. Então, na lei de cooperativas, no Código Civil, nós temos a seguinte situação. Se eu sou cooperado, eu tenho que oferecer primeiro para a minha cooperativa. Para eu vender, eu tenho que ter a anuência dos demais. Então, basicamente, a cooperativa depende de outras pessoas. Se esse for o seu caso, é bom você procurar um especialista para formatar esse contrato. Por quê? Esse contrato, professor, ele vai ter registro? Vai, ele vai ter registro também. Então, todos esses contratos em tese têm que ter registro? Tem. Mas e se a gente não tivesse registro, professor? O que vai dominar? Vai dominar o que a lei vigente fala, o que a lei vigente estipula, que são as regras da sociedade simples, ou seja, perante terceiros, todo mundo, perante os sócios internamente. Tá ok? Então, hoje nós tratamos de vários tipos de sociedades, nós falamos sobre as microempresas, a empresa de responsabilidade limitada, que é a Eireli, nós falamos sobre as sociedades limitadas, nós falamos sobre as sociedades anônimas e falamos um pouquinho de cooperativas. E vocês que querem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vocês podem conhecer os nossos textos, os nossos vídeos no nosso canal do Explicando Direito. Eu fico muito feliz de estar aqui no Saber Direito. Saber Direito já trouxe grandes mestres do direito empresarial e me sinto honrado com o convite. Nas próximas aulas, além de falar sobre títulos de crédito,
Na aula 4, nós falaremos sobre a recuperação judicial e falências. Sejam bem-vindos, obrigado, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.